Vamos lá, Matheus Capote, terminar agora nossa terceira parte e a gente vai encerrar, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Mas olha só, o que acontece? Nós vimos falando, a gente estava falando, que o calendário gregoriano, que é o que a gente usa, é o mais usado no Brasil e no mundo todo, na verdade, ele tem 365 dias, sendo que a cada 4 anos ele tem um dia a mais, tem 366. E esse calendário gregoriano, ele tem meses com 30 dias e meses com 31, tirando o mês de fevereiro, né, que pode ter 28 ou, nos anos bissexto, pode ter 29. Tá legal. Mas olha uma dica que não está no teu livro. Como é que eu posso saber se o mês tem 30 ou se ele tem 31 dias? Por exemplo, eu te pergunto assim, Matheus, o mês de setembro tem quantos dias? 30 ou 31? Olha essa dica. A gente vai usar a regra do punho fechado. Eu fecho aqui o meu punho. Eu tenho, olha, a parte de cima e a parte de baixo. E eu começo contando de janeiro. Toda vez que a minha mão estiver em cima, o mês é de 31 dias. Olha lá. Janeiro está em cima, 31 dias. Fevereiro, aí 28 ou 29, conforme o caso. Se não for bissexto, 28, se for 29. Aí vem março é de 31 dias, né? Abril, 30 dias. Maio, em cima, 31 dias. Junho, 30 dias. Julho, 31. Agosto, 31 dias. Setembro, foi o que eu te perguntei. Setembro, 30 dias. E assim vai. Outubro, 31 dias. Novembro, 30. Dezembro, 31. Então, é só isso, tá? Você fecha a sua mão e vai tocando aqui nesse ossinho aqui dos dedos, da junta dos dedos, tá? O que ficar no ossinho em cima é mês de 31 dias. O que ficar embaixo é mês de 30, salvo fevereiro, que tem 28 ou 29, tá? Essa dica não está no livro, mas permite que você saiba com facilidade, sem ter que ficar decorando, se o mês tem 30 ou se ele tem 31 dias. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. O calendário mais usado é o gregoriano, mas todo mundo usa esse calendário? Não, nem todos os povos usam o calendário gregoriano. Algumas tribos indígenas, por exemplo, ainda usam a observação dos astros e os elementos da natureza. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, lá no Parque do Xingu, os índios do Parque do Xingu, eles organizam o calendário deles conforme o que acontece em cada estação do ano e conforme o clima de cada parte do ano. Por exemplo, o calendário desses índios lá do Xingu, ele é dividido assim, ele mostra a época em que o rio está cheio, a época em que aparecem os abacaxis, a época em que dá milho, em que lá no milharal aparece o milho, a época em que as gaivotas começam a voar, que aparecem, ou seja, eles separam conforme os fenômenos da natureza, observando o que acontece na natureza. A época do rio cheio, a época que tem muito peixe para pescar e por aí vai. Já o calendário chinês, que é o mais antigo dos calendários que ainda está em uso, esse calendário chinês, ele se baseia nos ciclos do Sol e da Lua. E olha um detalhe interessante. Cada ciclo do calendário chinês dura 12 anos e cada ano é representado por um animal. É por isso que a gente ouve falar em ano do coelho, ano do tigre, ano do macaco, é porque o calendário chinês se baseia, cada ano é um ano de um animal. Bacana? E como é que o calendário pode interferir, pode ajudar na agricultura? Que é a nossa próxima pergunta. O que acontece a agricultura depende das condições do ambiente. Mais chuva, mais sol, menos sol, mais frio, menos frio. E essas condições variam em cada época do ano. O que acontece? O calendário permite observar qual é a época do ano mais adequada para cada tipo de plantação. Se existe a cultura de uma determinada planta, que deve ser feita, a semeadura deve ser semeada nos meses que tem menos chuva e mais sol. O calendário permite identificar quando é esse período, tá? Então, é isso aí, o calendário ajuda a identificar para cada tipo de plantação qual é o período mais adequado, ok? E aqui uma curiosidade, olha só. Lá na Etiópia é um calendário um pouquinho diferente do calendário
gregoriano. Olha só. No calendário gregoriano, a gente vai terminar aqui, tá? Que já encerra a parte teórica do livro. No calendário gregoriano, o ano começa no dia 1º de janeiro, não é verdade? Lá no calendário etíope é da Etiópia. No calendário etíope, o ano começa no dia 11 de setembro do calendário gregoriano. Então, o começo é diferente. Lá nesse calendário etíope, da Etiópia, o que acontece? O calendário tem 12 meses de 30 dias e um mês com apenas 6 dias. Eles não têm meses com 31 dias, tá? Então, são 12 meses de 30 dias e um mês de 6 dias. Mas o detalhe interessante, isso o livro não diz, ele faz uma pergunta, mas ele não diz, eu vou te dar a resposta logo. O que acontece? Esse calendário da Etiópia, ele também se baseia no movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Olha só, observe o seguinte, esse calendário, ele tem a mesma duração do calendário gregoriano, que é o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. É uma volta completa da Terra ao redor do Sol. Só que, no calendário gregoriano, são usados meses com 30 dias e meses com 31. No calendário etíope, todos os meses têm 30 dias. E o 31º dia foi separado e colocou o mês em separado, um mês que tem apenas 6 dias. Mas observa que a duração é a mesma. No calendário da Etiópia, são 12 meses de 30 dias. E isso corresponde a 360 dias. 30 vezes 12, 360. Com mais 6 dias do outro mês, dá um total de 366 dias, que é mais ou menos o tempo que dura o movimento de translação. Na verdade, ele dura, a gente já viu, né? 365 dias, 5 horas e 48 minutos. No calendário gregoriano, a gente arredonda para 365. No calendário da Etiópia, 366, mas a duração é a mesma, beleza? E eu vou encerrar aqui só fazendo uma rápida revisão sobre o seguinte aspecto. Olha lá, os períodos. Vamos supor que isso aqui, de novo, seja a nossa Terra. O movimento de rotação da Terra, a Terra sobre si mesma, dura um dia. Então, a rotação, período de um dia. Bacana? Agora, isso aqui agora é o Sol. Aqui é a Terra. O movimento de translação, ou seja, a volta que a Terra dá ao redor do Sol, esse movimento de translação, ele marca um ano. A volta completa é o período de um ano, beleza? E por último, a questão, então voltando, rotação, período de um dia, translação ao redor do Sol, um ano. Já a Lua ao redor da Terra, o que acontece? As fases da Lua se repetem a cada 29 dias e meio. Então, as fases da Lua marcam o período de um mês, beleza? Então, é fácil de memorizar. Rotação da Terra, um dia. Translação da Terra, um ano. As fases da Lua, um mês. Esses são os períodos de tempo que a gente tem em relação aos astros celestes. Bacana? Então, Mateus, terminamos aqui a segunda unidade e você vai arrebentar nessa prova de segunda-feira, tá? Então, nessa unidade ficamos por aqui e até a próxima. Só não estou conseguindo desligar aqui, mas eu vou desligar esse negócio.